Neste sexto bloco que a gente vai ver aqui, nós vamos ver os inimigos naturais que agem sobre a proteína, provocando a sua quebra. Ele perde então a sua geometria espacial, e a perda da sua geometria espacial é apontada em química como desnaturação proteica. Tá? Repara, olha, aqui ela tem uma forma, no caso, que é globosa, essa ação dela, e por agentes que interferem nas ligações, vão quebrando as ligações, ela toma um aspecto linear. Então ela muda a sua estrutura espacial. Se for, por exemplo, uma proteína especial que ela tem a característica de ser enzimática, que é uma outra função, né, que a gente está enumerando aqui, que é importante que você saiba essas funções que as proteínas podem fazer. A primeira delas a gente já citou, ela é estrutural. A segunda pode ser de defesa, que é o anticorpo. A terceira, ela pode ser extremamente importante, que é a enzimática, que ela acelera uma reação química, então ela se vale de um modelo espacial para encaixar no substrato. Se ela perder esse modelo espacial aqui, ela deixa de funcionar. Isso a gente chama de desnaturação proteica, porque a enzima ela é um exemplo clássico de uma proteína também. A estrutura tridimensional terciária e quaternária das proteínas é afetada por fatores como, aí tem apontado aqui os inimigos naturais, né? Os elementos que interferem e quebram a estrutura espacial da proteína. A primeira delas é a temperatura. A temperatura agita demais os aminoácidos, fazem vibrar tanto que ela acaba rompendo a ligação e muda a sua geometria espacial. Tá? Então, temperatura é um inimigo natural de proteínas. Por isso que é importante o efeito do controle de temperatura no corpo humano, porque quando essa temperatura é elevada, faz com que as crianças sofram, principalmente crianças que sofrem muito com temperatura elevada, ela vem com um processo de convulsão, né, que é um curto-circuito cerebral que acontece na pessoa. Então a outra parte interessante é esse aqui, o aquecimento também promove a alteração até da cor da estrutura da albumina, porque a clara do ovo ela é rica em albumina, que é uma proteína, e quando ela é submetida a uma agitação térmica, um aquecimento, ela muda o seu formato, deixa de ser transparente e passa a ter esse formato esbranquiçado. Então ela está sofrendo aqui uma desnaturação. A acidez também ela interfere nas pontes salinas, né, nessa formação, portanto altera a geometria espacial da molécula de proteína. As concentrações de sais também elas passam a ser aderentes, então ela interfere nas pontes salinas que podem ser encontradas em alguns tipos de aminoácidos que estabelecem ligações entre eles. A agitação também é curioso, agitar também proteínas de grande tamanho rompe as ligações não covalentes. O ato de bater os ovos, você fazer ovos batidos ou então aquela clara de neve, né? Você pega a clara e bate ela com uma colher especial que tem, que é um batedor, então o ato de bater ele vai tornando ela espumenta. Então isso ela é perda da sua geometria espacial e faz o que a gente chama neve, né? Neve de ovos. Detergente também tem essa propriedade também de desestruturar a proteína, né? Que quebra as interações que são hidrofóbicas. E finalmente os solventes orgânicos, porque ele interfere nas pontes de hidrogênio na sua organização. Então esses aqui são basicamente apontados como inimigos naturais, né? Que a gente tem em relação a interferir no modelo clássico espacial de uma proteína. Seguindo então nesse assunto, vamos ver com mais um pouquinho mais de detalhes aí. Variações anormais dessas condições podem fazer com que as moléculas proteicas perderem a sua configuração original, perdendo suas propriedades e as suas características. Nós chamamos esse processo de naturação. A proteína que é mais lesada em relação a isso é principalmente a enzima. Tá? Repare que esse é o modelo clássico espacial. Qualquer um daqueles agentes citados no slide anterior faz com que rompam-se as ligações entre elas e ela toma um aspecto linear. Então essa mudança de estrutura espacial é chamada de desnaturação proteica. Ok? Na classificação de proteínas, então, eu tenho dois tipos de proteínas. Elas podem ser proteínas simples, quando toda ela é formada apenas por aminoácidos na sua constituição, e proteínas conjugadas, quando eu tenho proteínas ligadas a outro tipo de substância que é diferente de um aminoácido. Então vejamos aqui, ó, na composição de proteínas simples, como é o caso da formação de um colágeno, está vendo a sua estrutura? Toda ela, sua formação é a base de aminoácidos. Proteínas conjugadas, já foi dado um exemplo para você. Por exemplo, eu tenho um grupo proteico e o grupo não proteico, que é chamado grupo prostético, que é o grupo hemo, que é formado à base de sais de ferro na sua constituição. Então, um exemplo clássico de uma proteína conjugada, né, que ela tem uma parte proteica e uma parte não proteica, é a parte da hemoglobina. O grupo hemo constitui a parte do grupo prostético e o grupo globina constitui a parte formada apenas de aminoácidos. Essa é a curiosidade dentro dessa organização das proteínas aí. Ó. Na composição, então, você vai ter essa classificação também que pode ser dada a ela. Observa-se a composição da proteína por reações de hidrólise dividida em dois grupos.
Eu posso ter dentro desse fluxograma, então aqui, também pode ser apontado como mapa conceitual, né? Proteínas que são simples, formadas apenas por aminoácidos, e proteínas conjugadas, formadas por outros elementos além de aminoácidos. Então, quais seriam? Está aqui, ó, seguindo a ideia de proteínas conjugadas aqui, ó. Vamos começar então pela setinha, já que está apontando aqui. Exemplo de proteína simples. Ele pode ser de natureza fibrosa ou pode ser de natureza globular. Fibrosa significa que ela é uma proteína secundária. Globulares, ela é terciária. Exemplo de proteínas fibrosas no corpo humano. Queratina, presente na unha, presente nos pelos, né, na formação dele, presente na pele também como barreira. Tem colágeno, né, que é fibra de sustentação de tecidos, e elastina, que promove a elasticidade da pele. Globulares, você tem a albumina, né, que está presente no sangue para dar equilíbrio de homeostase no organismo, né, de pH. Histonas, que são proteínas estruturantes da parte do DNA, e globulinas, que fazem parte vão fazer parte da constituição da hemoglobina. Tá? Globulinas. Proteínas conjugadas, então tá lá, ó. Lipoproteínas são proteínas associadas a lipídios. Glucoproteínas associadas a glicídios, né, a açúcares. Nucleoproteínas associadas a ácidos nucleicos e hemoproteínas associadas ao grupo hemo, que é o grupo à base de ferro, que é uma proteína composta. Aqui vai dar o destaque aí na parte da seta para vocês, em relação ao que exemplos de proteínas conjugadas aí. Beleza? Então vamos lá. Dentro da composição ainda das proteínas, vamos destacar isso aí, ó. As proteínas simples, chamadas holoproteínas, quer dizer, inteiramente constituídas de aminoácidos. Você tem, por exemplo, albuminas encontradas no sangue, né? Globulinas, que são presentes nos anticorpos e no fibrinogênio. Escleroproteínas ou fibrosas, exclusiva em animais, né? Essas proteínas são insolúveis na maioria em solventes orgânicos. O exemplo delas, você tem o colágeno, presente nos tendões, nos ossos e cartilagens, né? Porque essa proteína aqui ela é muito forte, é resistente, né? Forma a estrutura mais resistente do corpo humano, que é tendão, que liga músculos aos ossos. E a queratina, que atua na impermeabilização da pele, presente também nas unhas e no cabelo. Belezura? Seguindo a nossa organização, as conjugadas, que são as chamadas heteroproteínas, tem a diferenciação dela, formam compostos que são além de aminoácidos, tem um grupo não proteico, que é chamado grupo prostético. Então tá aí, ó. Proteínas conjugadas, eu tenho cromoproteínas. O pigmento prostético não tem nada a ver ao pigmento, né? Pode ser xantila, pode ser clorofila, vou formar aqui, ó, hemoglobina, hemocianina, citocromos, né? Você tem compostos que são formados, aqui a base de ferro, né, da composição. Você tem a cianina que dá coloração azulada e citocromos, que são pigmentos respiratórios encontrados nas mitocôndrias. Fosfoproteínas formam o composto não proteico, que é o ácido fosfórico, e você vai encontrar isso na caseína do leite. Glicoproteínas, você tem um carboidrato, que é o glicídio, né, e forma mucina, muco, principalmente na saliva, né. Lipoproteína tem lipídios, né, que você vai encontrar isso principalmente na organização da nossa membrana celular, porque ela é lipoproteica, no vitelo dos ovos, que é a parte nutritiva, né, que alimenta o embrião. Nucleoproteínas são ácidos nucleicos. Você tem a ribonucleoproteínas e a desoxirribonucleínas, que tratam do DNA e do RNA. E eu tenho as proteínas derivadas, que são formadas a partir de outras desnaturações ou por hidrólise. Como exemplo deste tipo de proteína, temos as proteoses e as peptonas formadas durante a digestão. Na ordem crescente seria isso. Isso aqui é um quadro só de curiosidade. Proteoses, você tem um torno de 10, até 10, vamos dizer assim, aminoácidos associados entre si, que estão sofrendo digestões para virar aminoácidos durante um processo digestivo, são chamados proteoses. Entre 10 a 50 unidades são chamados de peptonas. De 50 unidades até 99 são polipeptídeos, que quando chega em 100 vira uma proteína. Isso é uma mera curiosidade para vocês, beleza? Então dá uma revisada nisso aí direitinho, daqui a pouquinho eu volto.